Até brincando com os irmãos aqui que eu já venho com a espada afiada. Brincadeira, irmãos. Daqui a pouco os irmãos falam assim: pastor, quando você vai voltar a sair de férias, né? Mas eu louvo ao Senhor pelo fato de estarmos aqui mais uma vez, né? Amamos ao Senhor, amamos a igreja de Jesus, e eu sei que também vocês nos amam. Também vou perguntar de novo, muito baixinho: vocês nos amam? Graças a Deus, né? O pastor não saiu da igreja, continua aqui, junto com a sua família, amém? E nós vamos ouvir o que Deus tem para a nossa vida nessa manhã. Você está pronto? Graças a Deus, né? Nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias e é sempre importante a gente dar uma reforçada a respeito desse tempo. E eu estava conversando com alguns amigos, pastores, né, por esses dias, e o pensamento é o mesmo, né, o cuidado, né, a importância de estar sempre ensinando a palavra, mostrando que as Escrituras mostram bem claro tudo o que está acontecendo, e não quero que você fique desapercebido com esse tempo. Amém, irmãos? Então, nós temos desfrutado muitas coisas da parte do Senhor, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo nesses últimos dias, porque, a qualquer momento, eu e você seremos retirados aqui dessa terra. Quantos creem nisso? Você está feliz com isso? Amém, irmãos? E nós vamos falar sobre a semente da palavra, né? E nós falamos da importância que é a palavra, e que ela é uma semente, e que a cada dia, quando nos expomos a ela, a semente da palavra, ela tem que germinar no nosso coração e tem que produzir resultados. Você concorda comigo? Abra comigo, por favor, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Esse texto aqui é um texto clássico, como o Sermão da Montanha, né? E eu sei que você já ouviu, já leu essa palavra, né? Mas ela tem informações preciosíssimas para a nossa vida. E eu sei que esse texto aqui é muito comum ela ser mencionada até mesmo com relação à ação de evangelismo, né? Onde você tem situações onde as pessoas não recebem a palavra. Mas você vai perceber aqui, irmãos, que mesmo nascido de novo, mesmo conhecendo a palavra, algumas áreas da nossa vida, se a gente não tomar cuidado, a gente vai se enquadrar nisso aqui. E a gente vê aqui os solos do coração, né? E o nosso desejo, né, o que nós enxergamos aqui, é que o nosso coração seja uma boa terra para receber a palavra, que você produza a 30, a 60, a 100 por 1, amém, irmãos? Esse é o nosso desejo. Mas algo que a gente precisa tomar muito cuidado, que possa ser que existem áreas, e a gente precisa estar atento, estar abertos para isso, para que a palavra ela entre e que ela cumpra o seu papel. Vamos ler então? Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim, ó: ouvi, eis que saiu o semeador a semear.
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Versículo 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. E outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quantos ouvidos eu tenho aqui nessa manhã? Vários ouvidos, amém, irmãos? Então fique atento para aquilo que o Senhor vai tratar conosco nesse dia. Lá no versículo 14, no mesmo capítulo de Marcos, capítulo 4, né? Dá a interpretação, não é difícil você entender esse texto. Ele começa, o próprio Jesus começa, dá a interpretação dessa parábola. Olha o que ele diz aqui, ó. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho. Então ele já coloca aqui um perfil. Os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. E depois ele fala assim no versículo 16, também uma outra interpretação. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E aí tem outro também, os semeados entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E aí, a melhor parte, e é esse perfil que nós devemos enquadrar, diz assim, ó: semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Eu gostaria que você guardasse essa parte aqui, ó. Ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, irmãos? Tem duas coisas que a gente pode extrair aqui, que é muito comum entre os tipos de solo. E se você prestou atenção na leitura, duas situações que a gente pode perceber aqui, que todos os perfis ou todos os solos ouviram a palavra. Se você pegar aqui os que estavam à beira do caminho, a situação dos solos rochosos, dos que caíram entre os espinhos e até em boa terra, todos eles ouviram a palavra. Só que tem uma diferença entre eles. Apenas um perfil recebeu, ouviu e recebeu. Ouviu e recebeu. E no original, esse receber não é apenas, irmãos, porque há uma característica, há um perfil que, de certa forma, nos chama a atenção. É quando ela cai em solo rochoso. Você observa no texto, onde o próprio Jesus ele dizia, que recebe com alegria. E é maravilhoso, irmãos, e hoje a gente vê muito isso, né? Quando você ouve uma boa palavra, né? Isso, uma boa ministração, é muito comum e notório a vibração das pessoas, não é verdade? Que palavra maravilhosa! E não é pelo fato de você vibrar, não há nenhum problema você vibrar por receber uma boa palavra, que isso significa que aquilo ali já acontece a germinação da semente. Porque você vê o exemplo aqui caindo em solo rochoso, onde ele fala, no primeiro momento, recebe com alegria,
Mas como a semente ela vai germinar e ela vai produzir raízes em solo rochoso, irmãos, você sabe muito bem, não precisa ser expert em agricultura, a raiz ela não vai conseguir se aprofundar no solo, ela não vai conseguir fincar. E logo vindo, irmãos, o vento forte ou qualquer outro tipo de coisa que venha mexer com aquela planta, o que vai acontecer? Ela vai sair. E além do sol que vem sobre aquela planta, não tem como ela abstrair do solo rochoso água. Você está comigo, irmãos? Eu estou pegando nessa primeira parte do perfil do solo rochoso, porque ela é muito parecido, porque em todas as situações, irmãos, pode acontecer de um bom recebimento. E nesse sentido aqui de receber, ouvir e receber, essa última palavra aqui está em guardar no seu coração. Você está comigo, irmãos? Voltando aqui com relação ao que cai à beira do caminho, né? Nós citamos aqui, logo no primeiro versículo, a semente que cai à beira do caminho. O que nós podemos entender como a semente que cai à beira do caminho? Primeiro ponto, irmãos, que eu posso pegar isso como exemplo para a nossa vida, que a gente precisa estar atento. Associações. Cuidado com associações. E como funciona isso? Porque, irmãos, é possível você receber uma palavra aqui, e você ouvir uma palavra, melhor dizendo, né, uma instrução, que naquele momento você vai perceber que aquela palavra é verdade, que aquilo ali, ela não sendo empregado na vida dele ou na vida dela, não vai causar nenhum efeito. Mas o que pode acontecer é que depois que ela recebeu aquela palavra aqui, a associação, aonde ela estiver associada, irmãos, o diabo pode vir e roubar essa palavra. E quantas pessoas, irmãos, nós temos visto, gente que andou no nosso meio, estava firme, e aí você vinha mantendo uma associação irregular, errada, e você via, recebia aqui e jogava fora, recebia aqui, e o diabo vinha e roubava a semente, como a própria parábola diz aqui, que o diabo ele vem, né? Caiu à beira do caminho. Eu entendo, irmãos, à beira do caminho, um lugar onde não está associado, um lugar onde não tem compromisso, um lugar fácil de diabo chegar e roubar a semente. Cuidado com associações. E as associações, ela não necessariamente é física, ela pode ser até mesmo pela internet. Né? Pastor, eu não ando e tal, mas dentro da sua casa você está fazendo associações. E está ouvindo um monte de bolota lá, e o diabo está tendo a oportunidade de entrar e roubar a semente que já foi semeada no seu coração. Olhe para a cara do seu irmão com a cara de profeta e diga assim, cuidado com as associações. Pastor, é meu amiguinho, é minha amiguinha, é o meu colego, é minha colega. Pastor, a pessoa não continuou as férias. Voltei. Não sou Jesus Cristo, mas voltei. Cuidado com as associações. É no vigia. E aí aquela coisa de aceitar um monte de bolotas, de coisas do mundo, que fere o princípio da palavra. Por quê? Porque está fazendo associações erradas. E está mudando o seu comportamento, está mudando o seu modo de pensar. Por quê? Satanás está vindo lá, né, como o próprio texto diz aqui, como a própria parábola, ela discrimina. Vem o diabo e rouba a semente, sem você perceber. E talvez na cabecinha de muita gente aí já está pensando um monte de besteira. Já está pensando igual o mundo. Na igreja, salvo em Jesus, crente e pensando como o mundo. Por quê? Porque a todo momento o diabo está tendo a oportunidade de roubar a semente. E é muito complicado isso. Amém, irmãos? A semente que caiu à beira do caminho, e o que você consegue entender são associações, uma exposição, de que forma você se expõe à palavra. À beira do caminho está alheio, está fora,
Como é maravilhoso a pessoa ser mentoreado por um pastor, estar ligado a uma igreja, um ambiente pelo qual, irmãos, a gente está sendo trabalhado. Eu não sei você, irmãos, mas todos nós, né, me incluo também nisso, eu sou bombardeado. E aí, imediatamente, quando a gente olha para a palavra e fala, rapaz, eu estou pensando diferente. Eu estou começando a ser envolvido com algumas coisas. E tem gente, irmãos, que é uma presa fácil na mão do diabo. É falar uma coisa aqui, e daqui a 5 minutos, volta a pensar a mesma coisa. Você está comigo? Independente, irmãos, nós somos uma igreja, eu falo aqui, uma igreja que ensinava, uma igreja que incentiva a leitura, né, a fazer o rema. Se você não fez o rema, faça o rema. Mas é impressionante, irmãos, às vezes você deparar com pessoas com 2 anos de rema, e em um mês já começa a pensar tudo diferente. Joga tudo fora. E às vezes você até pergunta, vem cá, você fez o rema quando? Não, terminei agora. Jesus, ela tem que fazer de novo. E de novo, e de novo. É algo que o pastor Bud sempre falava isso, né? Quando ele via alguma coisa que feria o princípio da palavra, ele falava assim, irmão, você tem que fazer rema de novo, irmão. Amém, irmãos? Então, cuidado às associações, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você conversa. Irmãos, nesses últimos dias a gente tem que ser bem acirrado com relação até às nossas amizades. Não andar com qualquer pessoa. Pastor, você vai me chamar de metido. Não, não é metido não, mas é cuidado. Não é metido não. É você chegar e falar assim, irmão, olha só, esse tipo de coisa eu não associo. Olha, meu irmão, esse tipo de coisa eu não compactuo. Olha, meu irmão, esse tipo de coisa eu não faço parte. Por causa da semente que foi semeada no solo do seu coração. E eu não posso estar, irmãos, no perfil daqueles à beira do caminho, onde a semente é semeada, e pelo fato de estar exposto ali, fácil para o diabo, irmãos. Irmãos, não há garantia. E se você pensar na agricultura um pouquinho, você vê algumas plantações, alguma coisa acontecendo, sem querer, sem ter um propósito ali, aquela planta crescer e germinar, e você fala, quem plantou não nasceu sozinho, irmãos. Não fique se baseando em situações isoladas. Porque às vezes na cabeça de muito crente tem isso. Não, mas fulano faz isso, aquilo, outro. É uma bênção, irmão, sai disso. Porque o problema de muito crente é isso, né? Pega situações isoladas que funcionou com um, funcionou com o outro. Irmãos, não pegue situações isoladas. Vamos na segurança. Não vamos brincar, irmãos, com o velho homem. Não vamos deixar nossa vida exposta numa situação pela qual Satanás ele tem a oportunidade de roubar. Se você percebe que ali existe uma fragilidade, se ali tem uma área que o diabo ele tem ocasião, fuja! Porque todos os dias, Satanás ele quer roubar a semente que foi semeada no seu coração da palavra. Todos os dias, irmãos. Você estando aqui ou não aqui. E ele fica furioso quando você ouve a palavra e recebe. Porque ele sabe, talvez você nem tenha consciência disso, ele sabe que aquela semente da palavra vai germinar no seu coração e você vai começar a produzir, a crescer. Quantos querem crescer aqui? Por dentro. É o nosso desejo, irmãos, é a nossa mensagem aqui, é ver você crescendo, não apático, não parado, não viver na beira do caminho, onde a semente é semeada e Satanás tira. A palavra chega, Satanás tira. A palavra chega, Satanás rouba. Até quando, querido? Porque esse estilo de vida, irmãos, é perigoso. Porque tem áreas que pode comprometer, vai comprometer, isso é fato, a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Talvez a sua fé está conturbada, irmãos, porque Satanás está roubando a todo momento a palavra que foi semeada no seu coração. Deixa eu beber uma água aqui.
Vai pensando um pouquinho. Estamos à beira do caminho, ainda. Alô? Como é maravilhoso estar exposto a essa palavra. E é interessante quando a gente começa a identificar áreas que o diabo conseguiu algum resultado. Aí você, em nome de Jesus, você ora, né? Aí isso é muito comum, no desânimo, uma pressão que você está vivendo, principalmente nessas horas de fragilidade, onde o diabo ele está pronto para agora, chegou a hora de roubar a semente no coração desse crente. Principalmente em momentos de fragilidade. Principalmente. E é muito parecido com os tipos de solo que a gente vê aqui. Irmãos, eu gosto dessa passagem que Jesus foi muito claro a respeito do propósito da semente. A semente, irmãos, ela tem que germinar. E existe a parte da semente, ela vai ser feita. Agora, precisa também do solo, de um bom solo, para que essa semente ela germine e cresça e frutifique. Amém, irmãos? Você está comigo? Diga graças a Deus. Diga o Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje em dia, eu posso falar aqui a nossa igreja local. Não é falta de semente. Tem muita semente, irmão, sendo semeada aqui. Eu sei que todo mundo está ouvindo. Agora você está recebendo. Você está guardando aqui dentro. Você está comigo, irmãos? Não é falta de palavra. Não é falta de informação. Agora chegou o momento, agora até a força de expressão, mas está muito claro, irmãos, e perceptível isso, que a execução precisa vir à tona. Tudo que nós recebemos, tudo que está sendo semeado no nosso coração, vamos praticar. Porque, irmãos, nessa situação de semente chega, semente sai. Semente chega, semente sai. Alô? E no solo rochoso, recebe com alegria. Que palavra! Rapaz, você viu que palavra? Que maravilha! Você pode vibrar. E é para vibrar. Amém, irmãos? A gente vibra com tantas coisas, né? Vibra com Botafogo, essas coisas assim, né? Tanta coisa. E a palavra, que você vibre, que você se alegre. Amém, irmãos? Como você está se alegrando agora, olha que alegria do pessoal. Essa alegria, olha lá, alegria, cadê a alegria da palavra? Se alguém dissesse assim, ó, tem 100 mil depositados na sua conta. Uma pergunta que eu quero fazer, você vibra com a palavra? Como é que é a sua percepção com a palavra? Você tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite? Você pensa a palavra? Qual foi a última vez que você leu a sua Bíblia? Aqui no culto, pastor. Não, tirando o culto. Aleluia. Recebe com alegria. E aí, irmãos,
eu falei aqui que vibrar pela palavra é fato, precisa acontecer. Mas eu não posso ficar sempre no campo da alegria, porque tem outras coisas mais envolvidas. Amém, irmãos? Eu não posso ser aquele que só vai vibrar com coisas que pessoais, vamos dizer assim. Ouvi uma palavra que... E eu fico com muito cuidado, irmãos. Não sou contra. Eu creio que também faz parte do pacote também. Trazer uma palavra de prosperidade, de alegria. O pessoal pula, planta bananeira. Você é próximo, você vai conseguir. Pessoal, Mas, irmão, se alegrar também, palavras que confrontam. Porque uma boa parte do evangelho é confronto. Esse negócio de massagear crente, eu fico muito preocupado com isso. E principalmente quando você vê um perfil onde você vem com uma palavra que bota a pessoa, qualquer palavra, ministração, coloca a pessoa para cima, esse é o objetivo. Mas aquela palavra que é mais no sentido de ganhar. A igreja vibrar, mas tem que vibrar também na hora de ser confrontado. Na hora de apertar o seu calo e você, ai, Jesus está doendo, dá glória a Deus, irmão. Ou não comece a selecionar aí, a palavra hoje dura, pesada, irmão, não sei o quê. Mas era para você, tinha as coisas que eu estava dando mole. Então receba com alegria. Mas não é nesse contexto que esse texto traz. Ele está falando exatamente da questão do primeiro momento onde recebe a palavra. E nós temos recebido, irmãos, ouvido muitas ministrações, irmãos, aqui nesse lugar, irmãos que vêm de fora, que têm mexido muito com a gente, não é verdade? Mas o que você está fazendo com aquilo que você tem recebido, que no primeiro momento você vibrou e se alegrou com isso? Não fique apenas nesse ambiente onde você vibra e se alegra com essa palavra, mas pegue essa palavra e coloque em prática na sua vida. Porque vai ser como se fosse um filme onde você assiste e daqui a pouco você esquece do filme. Onde você gosta, dá lá estrelinha, que é bacana, esquece. Não, a palavra, irmãos, faz parte da minha vida, da sua vida. Onde você vai se alegrar, sim. Onde você vai ser confrontado, sim. Mas você vai falar assim, eu vou guardar, nem que você ouça de novo. Quantas ministrações, irmãos, nós temos lá na nossa plataforma lá, aquilo não é para enfeite, não. É para atender primeiramente você. Ouvir uma palavra, tem uma situação que eu estou com dificuldade. Naquele momento que eu ouvi, mexeu comigo, mas eu esqueci. Ouça de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Além da oportunidade que você vai ter de ouvir aqui as mesmas coisas. Por que, pastor, eu estou ouvindo as mesmas coisas? Até você mudar. Bênção. Quantos estão pegando a palavra? Não fique só no campo, irmãos, da vibração, da alegria. Né? Não fique no campo dos sentidos. Sabe por quê? Porque vai ter momento onde a angústia e a perseguição, como diz o texto aqui, vai vir. Não estou jogando palavra de maldição, entenda isso. Ah, pastor falou que vai ter angústia na minha vida. Não, irmãos. A diversidade da vida por causa da palavra, coisas que nós presenciamos hoje, vai vir, e se a semente, né, que no primeiro momento a palavra foi semeada, ela não germinou, e se ela não tiver estrutura da base, para ela fincar as raízes, sabe o que vai acontecer? Você vai cair. E olha que engana no primeiro momento. A vibração, aquela coisa, né, engana. Mas na hora da pressão, quem és tu, ó crente? Porque, irmãos, vibrar, declarar palavras de perseverança, irmãos, quando a gente está sentindo um arrepio, sentindo alguma coisa, é fácil. Quando você está num ambiente de unção como esse, irmãos, nós podemos declarar, e quantas vezes nós fazemos isso, declaramos, percebemos a unção vindo sobre a nossa vida, e a gente se coloca, Senhor, a partir de agora, eu vou me firmar, eu vou caminhar, eu vou parar de fazer essas coisas. Nem isso acontece, ou com um grupo de pessoas só. Todos nós passamos por isso, quando nós
presenciamos a unção na nossa vida, ouvimos uma palavra e percebemos que está falando diretamente com você, comigo, e a gente começa a declarar, não, e o Espírito Santo começa a trazer memória, não por condenação, mas para exposição e para que você se conserte. E você, essa área, eu vou abrir para o Espírito Santo tratar, eu vou deixar a palavra entrar nessa área. Quantas vezes nós fazemos isso? Em meio a um ambiente, irmãos, propício. Isso, de certa forma, irmãos, é importante acontecer. Porque em meio à opressão, irmãos, às vezes ficamos apáticos, às vezes paramos, até pensamos em fazer alguma outra coisa. Mas quando nos expomos a um ambiente como esse de unção, as coisas mudam. E eu vejo, irmãos, como uma oportunidade que o Senhor está dando para você se ajustar. Porque aquela pressão sobre a sua cabeça, aquela coisa, aí vem o refrigério do Senhor, né? E aí você consegue enxergar que o Senhor continua te amando por tudo que está acontecendo. De repente você pensou em fazer tantas coisas, entrou em caminhos errados, e você acha que o Senhor não ama mais a sua vida, e você num ambiente como esse, tem a oportunidade para perceber, o Senhor continua me amando. O Senhor está contando comigo, não estou pegando um Deus de surpresa. É ou não é esse ambiente? E é por isso que o diabo ele faz de tudo para você sair desse ambiente, fugir desse ambiente. Porque o pastor Marcelo sempre fala isso, quando você está desanimado, é para você estar aqui. Porque, irmãos, é oportunidade. Quanto mais o diabo deixar você fora desse ambiente, é melhor para ele. Sabe por quê? Porque aqui é ambiente onde é semeada a palavra. A palavra é semeada. Você está lá prontinho para tomar uma rasteira. Aí você cruza aquela porta ali, ouve uma palavra de levante e você, opa, muda o curso. Aí o diabo, perdi. Perdeu mesmo. Amém, irmãos? Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Você pode trazer memória, irmãos, em situações em que você estava para baixo, no fundo do poço, e aí você recebeu uma palavra, uma semente que mudou a sua vida, que mudou a sua história, que mudou o seu rumo. A boa semente da palavra que é o Evangelho, irmãos. E nós não podemos negociar isso, queridos. Não podemos negociar isso. Somos bombardeados, irmãos, de munições. Coisas para tentar deixar exposto a semente, ou fazer com que a semente ela não venha cumprir o seu papel, ela não venha germinar e crescer raízes e ficar firme lá. Falei aqui anteriormente sobre perseguição, irmãos, angústias por causa da palavra, e eu estou pegando aqui no sentido, irmãos, de coisas que a gente está presenciando hoje, não relacionada ao pecado, porque pecado, a nossa posição, a nossa ação é voltar para a posição, mas coisas, irmãos, que às vezes não é relacionada à sua vida, mas é por causa do mundo que nós vivemos, circunstâncias que nós passamos, irmãos, coisas que às vezes batem na sua cabeça, e você para pensar, rapaz, porque eu estava pensando sobre isso, estava tão bem, um período tal, na semana passada, agora estou começando a pensar besteira, né? Eu creio, irmãos, que nessa ocasião, o Espírito Santo, ele está trazendo a memória em que situação você está, e aonde você precisa voltar, e a palavra nos ajuda nesse sentido, quando a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada, alguma coisa está fora, olhamos para a palavra e vimos, realmente, eu estou saindo da posição, irmãos, eu não preciso esperar, ou chegar, ou falar com o pastor, você pode voltar para a posição, porque, irmãos, semente não falta. Quantas coisas você pode trazer à memória, irmãos, informações que você recebeu nesse lugar. Talvez você está indo para um caminho e você sabe que esse caminho não é um caminho bom para você, você sabe que é perdição. Qual é a sua posição naquele momento? Voltar para a posição. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Aleluia. E ele fala assim, não fica no campo dos sentidos. Por quê? Porque tem pouca duração. Talvez esse é o ponto que a gente precisa se atentar, é que os sentidos têm pouca duração, porque na hora que vir a angústia, a perseguição, a pressão, se ela não foi semeada em bom solo, mas em boa terra, irmãos, ela vai permanecer.
você vai frutificar. E qual é a minha posição? Eu sei, irmãos, que não chega a ser a totalidade. Eu estou pegando um texto, irmãos, que pode ser muito bem empregado por aqueles que não querem a palavra. Mas possa ser que existem áreas que seja ainda um solo rochoso, onde a semente não consegue cumprir o papel dela, porque é um coração duro, é rochoso. E há pouco tempo ela vai secar aquilo ali, vai desaparecer. E você não vai ver o resultado daquela semente, daquela palavra semeada no seu coração, né? Amém, irmãos? Aleluia! E a outra parte aqui, irmãos, outro solo, que cai, semeado entre os espinhos. E no próprio texto aqui, ele cita aqui coisas que concorrem com Deus, coisas que podem concorrer com Deus. O que podemos exemplificar coisas que podem concorrer com Deus? Primeiro, dinheiro, irmãos, ambição e as distrações. Dinheiro, ambição e as distrações. Coisas que podem sufocar a palavra, concorrer com a palavra. E eu, quando falo em dinheiro, não é a situação de você ser rico. Tem gente até duro também concorre com Deus, até sem dinheiro. Como funciona isso, pastor? Quando está com dinheiro, está bem, mas quando acaba o dinheiro, não quer saber de Deus. Quando está passando por uma estação, irmãos, e eu gosto de falar, não que isso seja uma qualidade, né? Mas enxergo isso como uma estação, porque isso vai passar, a gente precisa estar firme. Amém, irmãos? Possa ser que você esteja endinheirado aí. Glória a Deus, aleluia. Se quiser abençoar a gente, né, Igor? Vamos aí. Eu recebo em nome de Jesus. Mas, irmãos, o dinheiro não pode ditar a sua vida com Deus. Amém, irmãos? Você está comigo? E tem muita gente que às vezes vem debaixo de uma linha teológica muito perigosa. Vem para cá que você vai ganhar casa, você vai ganhar carro, você vai ganhar muito dinheiro, vem para a igreja. Graças a Deus aqui nós não fazemos isso. Mas Deus não tem nenhum problema com dinheiro. Deus não tem problema com dinheiro. Você está comigo, irmãos? Deus ele abençoa. Mas eu não posso condicionar a minha vida com Deus, condicionar a minha integridade na palavra, com base naquilo que eu tenho, irmãos. A gente está vivendo um tempo onde essa palavra precisa ser bem intensificada. Porque quando está bem, a pessoa, não, estou firme, glória a Deus, aleluia. Mas faltou alguma coisa, aconteceu alguma coisa, a pessoa joga a Bíblia para o alto. Não quer saber de Deus. Você está comigo, irmãos? Talvez você está sentado aí, esteja até desempregado. Glória a Deus por você estar aqui. Permaneça, irmãos. Daqui a pouco o emprego vai chegar e você vai avançar. Coisas que de repente aconteceu, você fez um concurso público, não passou, perdeu a cabeça. Alô? Você está comigo? Deu tudo errado. Fiz um projeto, não aconteceu. E aí, você continua sendo crente. Quantos crentes nós temos aqui? Amém. Aleluia. Que o diabo vai fazer a mesma coisa que fez com Jó. Tira lá alguma coisa. Claro que Deus não vai tirar nada. Mas o diabo vai se encarregar de ir lá mexer em alguma coisa, tentar mexer em alguma coisa. Ou até pode acontecer de mexer. Não estou profetizando isso. Mas se isso acontecer, eu não quero entrar, irmãos, em que situações isso aconteceu. Porque nós cremos, irmãos, e se ele colocar a mão lá, nós repreendemos, botamos ele para correr. Mas eu estou falando no sentido, irmãos, de que as circunstâncias não podem ditar a minha vida, a sua vida com Deus. Faça chuva, faça sol, eu sou crente.
Com dinheiro ou sem dinheiro, eu sou. Vamos falar todo mundo juntinho para ficar bonitinho? Com dinheiro ou sem dinheiro, eu sou. Faça chuva ou faça sol, eu sou. Você está comigo, irmão? Nada de barganhar, colocar Deus na parede. Se o Senhor não me der, eu tô fora. Igual fala com um coleguinha, tratar Deus igual coleguinha. Se o Senhor não me der a bênção, eu tô fora. Faço não, irmão. Faço não, viu? Barganha. É crente por causa de alguma coisa. Se tirar, já era. Com ministério ou sem ministério, eu continuo sendo crente. Que tem muita gente movida em ministério. Se o senhor pastor tirar o microfone da minha mão, eu estou fora. Vai com Deus. Oxi. O Deus dele é o ministério. O Deus dele é o pirulito. Ele está preocupado mais com tirar o pirulito do que a semente. Aqui não temos isso, graças a Deus. Mas você está sendo vacinado. E tem muita gente assim. O que eu vou ganhar com isso? Quanto eu ganho? Eu vou chegar aonde se eu ficar assim? Um monte de crente, irmão, sendo viciado em outras coisas. Ambição, irmãos. Aquela coisa, não tem que, né? E tem gente que larga o evangelho. Não, tem que ganhar alguma coisa, tem que ficar rico. Irmãos, Deus não tem problema de você ficar rico. Mas essa riqueza não pode tirar você da presença dele. Deus ele pode te enriquecer, Deus pode te prosperar, Deus pode te dar estratégia para você abrir o seu negócio, para você crescer, avançar. Você está comigo, irmãos? Deus não tem problema com isso. O problema é o dinheiro ter você. O mamon. Não é mamão, não, é mamon. Mamon também, se for o caso, ter você. O Deus do dinheiro. Porque, irmãos, isso é tão sutil que talvez você nem perceba, porque às vezes a pessoa leva para o extremo quando pensa essas coisas. Agora, Deus vai estar começando a mostrar corações assim. Como isso acontece? Né? É justamente quando a gente começa a virar as costas ou deixar de fazer algo que Deus confiou para você, por causa de. Quando você começa a condicionar Deus em detrimento daquilo ou daquele. Porque você vê, a palavra foi semeada entre os espinhos. O que vai acontecer? A semente vai germinar, vai crescer, mas os espinhos juntos. Ou seja, coisas, fascinação dessa vida, dinheiro, ambição, coisas que vão concorrer com a semente da palavra. Eu tenho que tomar muito cuidado. Talvez você esteja vivendo hoje em espinhos, onde tem tantas coisas que está ao seu redor, que está a sensação que você tem, que está sufocando, que está deixando você frio, que está deixando você devagar. Mais pessoas podem glorificar também? Só 3 pessoas? Amém, irmãos? Sufocando a palavra. Isso pode acontecer com todos, irmãos. Coisas crescendo lá, junto, sufocando. E o último solo.
boa terra do seu coração, amém? Diga-se, o meu coração é um bom solo, é uma boa terra. Eu vou produzir a 30, a 60, a 100 por um. De vento em polpa. Amém, irmãos? Repara aqui que não há disputa de, eu estou a 100, porque você vai ver pessoas no nosso meio produzindo com uma certa velocidade, 100 por 1, 60. Mas aqui, irmão, não está menosprezando aqueles 30 por 1, está produzindo, está crescendo. E de que forma você observa isso? A sua própria vida. Como está a sua vida hoje, depois que você recebeu essa palavra? Coisas que de repente ficou travada lá e você decidiu em se sujeitar, em submeter à palavra. Como você está hoje? Você mesmo pode se avaliar com aquilo que você tem recebido. Ou você só está naquela posição de especialista do Evangelho. Tem a capacidade de ensinar muita gente, mas na sua própria vida não aplica. Técnicos do Evangelho. Irmãos, aqui não é escola de técnicos do Evangelho. Ei, acorda, irmão. Tem. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém. 30 a 60. Pastor, eu não estou 20. Glória a Deus. Está avançando, irmão. Amém, seu José? Pastor, eu estou no meus humilde 10. Amém, vamos avançar. Mas por que eu estou vendo aqui que não está na Bíblia 10, pastor? Só está 30. Misericórdia, pastor. Não, irmão. A ideia ali é crescimento, irmãos. Você vai crescer. Mas não fique à beira do caminho. Não fique exposto. Cuidado para a gente recapitular e fechar. Cuidado com as associações. Se expõe à palavra. Amém? Você está comigo? Deixa a palavra tratar com você. Se alguma área está com o coração rochoso, Senhor, me ajuda. Deixa a palavra entrar, se alimenta da palavra. Se coisas têm acontecido na sua vida que têm concorrido com você, pressionado, a ponto de você ficar dividido. E nessa competição é exatamente isso que acontece. Você ficar dividido em Deus ou as coisas desse mundo. O dinheiro tentando puxar você, colocar você numa condição, e você ter que abrir mão de coisas relacionadas à sua vida com Deus. E você está dividido. É exatamente isso que fala nos espinhos. Coisas crescendo com você. E você precisa tomar uma posição. Você está comigo? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. A Rema Brasil Publicações apresenta mais um super lançamento. Um clássico do reverendo Kenneth E. Hagin que já tem transformado a vida de milhares de pessoas por todo o mundo, agora em sua versão expandida. Now notice Ephesians chapter 2 verse 5 and 6. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace are you saved, and has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Now that's not something that he's going to do. He's already done it. Jesus is at the right hand of the Father. That's the place of authority, you know. Do you know anything about it? Right hand denotes a place of authority. Amen. Notice, and we're seated with him. Amen. Glory to God.
Glory to God. Muito mais revelação do poder que temos como filhos do Deus vivo. Autoridade do Crente, versão expandida. Adquira já o seu.